Molly, uma jovem de 26 anos, estava voltando para casa depois de um turno noturno em uma noite fria de janeiro. Ela havia parado em uma farmácia para comprar medicamentos para seu refluxo gástrico antes de caminhar pelo estacionamento público próximo ao seu apartamento. Foi então que ela notou um morador de rua, um homem negro coberto por um cobertor sujo e rasgado, agachado em um banco do parque. Sentindo uma necessidade inexplicável de ajudar, Molly se aproximou e, apesar de perceber que ele estava imundo e parecia não tomar banho há semanas, foi tocada pelo sorriso do homem. Ele parecia mais velho do que realmente era, com barba e cabelos grisalhos e despenteados, e vestia roupas esfarrapadas. Ao conversar com o homem, que se apresentou como Jimmy, Molly soube que ele vivia nas ruas há 2 décadas. Decidida a ajudá-lo, ela ofereceu-lhe um banho quente, uma refeição quente e uma cama limpa em sua casa. Jimmy, surpreso e grato, aceitou a oferta. Chegando ao modesto apartamento de Molly, Jimmy ficou impressionado com a limpeza e o conforto do lugar. Molly o levou ao banheiro, forneceu-lhe uma esponja, sabão, toalha, lâmina de barbear e loção, e até ofereceu um par de calças de moletom e se dispôs a lavar e secar suas roupas. Depois que Jimmy terminou o banho, um incidente inesperado aconteceu. Molly, ao ver Jimmy limpo e diferente de sua aparência inicial, desmaiou. O gesto de bondade de Molly não apenas proporcionou um momento de conforto para Jimmy, mas também marcou o início de uma série de eventos que mudariam suas vidas para sempre. Molly encorajou Jimmy a ficar o tempo que precisasse no banheiro enquanto ela preparava uma sopa quente e macarrão para ele na cozinha. Jimmy ficou surpreso com a gentileza de Molly. Ele nunca imaginou que pessoas assim ainda existissem, depois de tanto tempo vivendo uma vida difícil nas ruas. Ele sentiu que tudo aquilo era um sonho do qual ele acordaria em breve para enfrentar a fria realidade das ruas. Ainda assim, ele agradeceu a Molly antes de entrar no banheiro com tudo que ela havia lhe dado. Molly prontamente foi para a cozinha e começou a preparar as refeições. Logo, o delicioso aroma de sopa fervendo se espalhou pela casa. Cerca de 45 minutos depois, Molly estava esperando na mesa de jantar com pratos quentes de sopa e macarrão servidos. Ela começou a se perguntar por que Jimmy estava demorando tanto no banheiro, mas então percebeu que ele devia estar aproveitando ao máximo o uso da banheira, como uma criança experimentando nadar em uma piscina pela primeira vez. Essa percepção trouxe um sorriso ao rosto de Molly, lembrando-se de como costumava nadar na banheira quando criança. Ainda sorrindo, Molly viu a porta do banheiro se abrir e Jimmy entrar na sala de jantar, vestindo o pijama que ela lhe havia dado. Seu cabelo e barba estavam meticulosamente aparados, e seu rosto, antes imundo, agora estava escrupulosamente limpo. Jimmy parecia uma pessoa completamente diferente do homem que Molly havia encontrado encolhido no banco do parque há apenas 1 hora. Quando Jimmy se aproximou da mesa de jantar, Molly olhou fixamente para ele. Sua boca se abriu em surpresa e uma expressão perplexa cruzou seu rosto antes que ela desabasse no chão e desmaiasse. Jimmy ficou atordoado ao ver Molly desabar como um baralho de cartas. Ele correu até ela imediatamente, sacudindo-a e gritando seu nome, mas não obteve resposta. Sem saber o que mais fazer, Jimmy correu para fora do apartamento e começou a gritar por socorro a plenos pulmões. Felizmente, 2 vizinhos ouviram os gritos de socorro de Jimmy e correram para ajudar. Eles rapidamente levaram Molly para dentro do apartamento. Um dos vizinhos trouxe seu carro, e o trio colocou Molly inconsciente dentro do veículo, dirigindo rapidamente até um hospital próximo. No hospital, Molly foi levada às pressas para a unidade de emergência, onde foi reanimada pelos médicos. O médico-chefe informou a Jimmy, que estava ansiosamente andando de um lado para o outro na sala de espera, que Molly havia desmaiado devido a um choque intenso. Jimmy, com um olhar preocupado no rosto, correu para o quarto do hospital onde Molly estava. Molly abriu os olhos e encontrou Jimmy sorrindo calorosamente para ela. Levou alguns minutos para ela se lembrar completamente do que tinha acontecido e onde estava, mas quando finalmente o fez, algo surpreendente aconteceu, remetendo à sua infância. Molly foi criada por sua mãe solteira Beverly, que trabalhava como balconista bem paga e deu a Molly tudo o que ela precisava enquanto crescia. Molly era o centro do universo de Beverly. Conforme crescia, Molly desenvolveu um forte vínculo com sua mãe, a quem amava e adorava. Beverly nunca mencionou o pai biológico de Molly, o que sempre foi um mistério para ela. Aos 16 anos, Molly finalmente reuniu coragem para perguntar à mãe sobre seu pai. Beverly começou a chorar e disse a Molly que seu pai, Paul, tinha morrido em um acidente horrível quando ela tinha apenas 2 anos de idade. Molly se sentiu culpada por fazer sua mãe chorar e prometeu nunca mais tocar no assunto.
Infelizmente, seu relacionamento foi interrompido quando Beverly foi diagnosticada com câncer de ovário e acabou perdendo a batalha contra a doença. Molly tinha 23 anos na época e estava com o coração partido, sentindo-se completamente sozinha no mundo. Imagine então o choque de Molly ao reconhecer Jimmy como seu pai, que ela acreditava estar morto desde que tinha 2 anos. "Pai?" Molly gritou. "Mas minha mãe me disse que você estava morto há muito tempo." Ela continuou, extremamente atordoada e confusa. O sorriso de Jimmy desapareceu imediatamente. Sem dizer uma palavra, ele se afastou da cama de Molly e caiu em um assento próximo, permanecendo em silêncio por um longo tempo, tentando se recuperar do choque. Molly sentou-se na cama, olhando para Jimmy em total perplexidade, imaginando se tinha cometido um grande erro ao identificá-lo como seu pai. Finalmente, Jimmy deixou escapar. "Sim, meu anjinho, eu não culpo Beverly por mentir para você. Ela deve ter ficado envergonhada da minha triste história." "Que história triste?" Molly perguntou a Jimmy em um tom suplicante. Jimmy abaixou a cabeça e cobriu o rosto com as palmas das mãos por um tempo antes de limpar a garganta e começar a contar sua história. Ele se casou com Beverly logo após a formatura. A dupla vivia em paz até que a tragédia os atingiu. Jimmy conseguiu um grande empréstimo da seguradora para a qual trabalhava na época para investir em um novo esquema online de ganho rápido de dinheiro. Foi seu melhor amigo e colega, John, que o apresentou ao esquema, que prometia um retorno de investimento de 30% em apenas 2 semanas. Jimmy reuniu todos os seus recursos e investiu $750 mil no esquema, apenas para descobrir, 3 semanas depois, que era uma fraude e um esquema Ponzi. Seu dinheiro se foi em um piscar de olhos. Deprimido com sua perda, Jimmy pensou em tirar a própria vida. Ele se envolveu com a gangue errada, começou a usar drogas e se tornou viciado. Gradualmente transformou-se em uma sombra de seu antigo eu. Beverly tentou salvar Jimmy, mas ele já estava no abismo da autodestruição. Ele explicou a Molly que não se lembrava exatamente como aconteceu, mas uma manhã acordou em um hospital psiquiátrico. Ele soube que havia sofrido um colapso mental total em seu escritório na tarde anterior, começando a gritar que estava ouvindo e vendo coisas. Seus colegas chamaram uma ambulância. O hábito de drogas de Jimmy levou a alucinações graves, fazendo-o perder a cabeça. A ambulância levou Jimmy às pressas para o hospital psiquiátrico, onde ele foi rapidamente sedado devido à sua extrema agitação. Jimmy passou os próximos 3 anos no hospital, sendo tratado de psicose. Segundo ele, Beverly nunca o visitou uma única vez durante sua estadia lá. Ele contou a Molly que acreditava que Beverly estava envergonhada de ter um marido psicótico. Após 3 anos, Jimmy estava convencido de que havia se recuperado completamente e repetidamente solicitou sua liberação, mas as autoridades recusaram, temendo que ele não estivesse totalmente curado. Cansado do asilo, que descreveu mais como uma prisão do que um centro de reabilitação mental, Jimmy decidiu escapar. Uma noite chuvosa, ele roubou um avental e um guarda-chuva de um médico do vestiário e, com o guarda-chuva cobrindo a maior parte de seu rosto, saiu na chuva torrencial e correu para o portão principal. Chegando lá, acenou para o segurança, que acenou de volta e abriu o portão menor de pedestres, saindo do asilo pela primeira vez em mais de 3 anos. Uma vez fora, Jimmy rapidamente descartou o avental de médico e começou a correr. Ele correu até ter certeza de que havia colocado uma grande distância entre ele e o asilo. Foi assim que ele acabou vivendo nas ruas. Primeiro, ele se juntou a uma gangue de rua que roubava e vendia carros. O líder da gangue, Mario, o chamou de Jimmy em homenagem a seu amado falecido melhor amigo e colega com quem Jimmy se parecia. Jimmy adorou o novo nome e decidiu mantê-lo. 4 anos depois, ele deixou a gangue após um dos membros ser morto a tiros pela polícia durante uma operação frustrada de roubo de carro. Desde então, ele sobreviveu nas ruas mendigando e fazendo trabalhos braçais. Jimmy revelou a Molly que nunca se esqueceu dela. Ele até visitou a casa que dividia com Beverly uma noite disfarçado, mas não encontrou nem Beverly nem Molly lá. Ele acreditava que Beverly, temendo sua fuga do asilo, havia se mudado com a pequena Molly. Nesse ponto, Molly mencionou que se lembrava de sua mãe as mudando para uma nova casa, sem qualquer aviso prévio ou explicação, quando tinha cerca de 7 ou 8 anos. Jimmy explicou a Molly que Beverly estava sem dúvida com muita vergonha de lhe contar a verdade, que seu pai tinha perdido a cabeça e escapado de um asilo mental. Portanto, ela foi forçada a mentir para ela, dizendo que ele havia morrido em um acidente. Uma pergunta ainda implorava por uma resposta. Como Molly foi capaz de reconhecer Jimmy depois de 2 décadas?
Molly explicou que nunca havia encontrado uma única foto dele até Beverly morrer. Após a morte de Beverly, Molly estava limpando o apartamento uma manhã antes de entregá-lo ao senhorio. No sótão, ela encontrou um pequeno álbum de fotos antigo, coberto de teias de aranha e poeira. Ao limpar e abrir o álbum, ficou chocada ao encontrar fotos amorosas de seus pais. Era a primeira vez que via uma foto de seu pai biológico, que Beverly havia acidentalmente esquecido lá. Molly manteve o álbum com ela e sempre olhava para as fotos quando pensava em seus pais, especialmente no pai que nunca conheceu. Foi essa imagem de seu pai, enraizada em sua memória, que ela reconheceu no momento em que Jimmy saiu do banheiro bem barbeado e limpo. Jimmy havia envelhecido, mas Molly instintivamente soube que estava olhando para o homem das fotos. Ela desmaiou de choque porque sempre acreditou que seu pai estava morto, como Beverly a fez acreditar. Depois que Molly terminou de falar, Jimmy rapidamente foi até sua cama, sentou-se ao seu lado e a abraçou com força. Ele não conseguiu conter as lágrimas. Em meio aos soluços, ele disse a Molly que sempre orou e acreditou que ela voltaria para ele um dia. No final, foi sua gentileza e generosidade que a trouxeram de volta para ele. Molly também chorou. Foi um reencontro emocionante entre pai e filha, separados por mais de 2 décadas. No dia seguinte, Molly recebeu alta do hospital. Jimmy começou a morar com ela, e eles construíram um lindo relacionamento que floresceu ao longo do tempo. Com a ajuda e apoio de Molly, ele finalmente encontrou um emprego permanente limpando os escritórios onde ela trabalhava. Ele se mudou para um pequeno, mas agradável apartamento de um quarto nas proximidades, para ficar perto de Molly e garantir que nunca a perderia novamente. Molly estava feliz com isso. O que você acha de Molly e do reencontro com seu pai?